Atos capítulo 2, nós já sentimos a presença de Deus e agora nós precisamos de duas coisas importantes: a atenção dos irmãos e a intercessão daqueles que vieram para interceder, amém? Inclusive dos obreiros, já foi falado desde o início que nós estamos em uma batalha espiritual, porque tudo, exatamente tudo que o inimigo não quer é que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Porque quando há batismo no Espírito Santo, há dinamismo na igreja. Então, tudo que você pode hoje, dedique a sua atenção e os obreiros à intercessão, amém? Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, diga no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, diga um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, diga toda a casa. Versículo 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Podeis assentar. Queridos e amados irmãos, o Espírito Santo, ele é aquele que foi designado para que estivesse na igreja, atuando por intermédio dela, operando nela até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele tem obras específicas na vida do homem. A primeira é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. A segunda atuação do Espírito Santo é fazer com que o homem possa ser dinâmico, frutificando no reino de Deus e ganhando almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, ela é importante na vida de todo aquele que um dia confessou Jesus Cristo como seu Salvador. E a bem verdade é que a Bíblia diz que esta presença do Espírito Santo, ela só pode vir sobre aquele que um dia confessou Jesus Cristo como Salvador da sua vida. A Bíblia nos diz que só pode chamar Jesus de Senhor aquele que foi conduzido, direcionado pela presença do Espírito Santo. Quando Jesus vai subir para o céu, em João capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu enviarei um que estará com vocês todos os dias da sua vida. A expressão de Jesus quando disse todos os dias da sua vida, ele estava se referindo à dependência que nós temos na nossa totalidade do Espírito Santo. Todos que estão aqui presentes só estão aqui porque foram trazidos pelo Espírito Santo. Todos que estão aqui nessa noite só estão aqui por causa da atuação do Espírito Santo. Os meninos que louvaram aqui, as irmãs que louvaram aqui, só louvaram por causa do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4 e o verso de número 18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho a toda criatura, curar os enfermos, libertar os cativos e restaurar os quebrantados de coração. Jesus estava dizendo da sua suma importância da presença do Espírito Santo. Sendo ele o Filho de Deus, aquele que nós sabemos que era 100% homem e 100% Deus, em um corpo carnal, de carne e osso como eu e você possuímos, mas sem pecado, mostrou que toda obra, toda ação só pode ser atuada pela presença do Espírito Santo. Nós lemos aqui nesta noite, quando o presbítero Fábio, na leitura oficial, falou da profecia que foi proferida da vinda do Espírito Santo. Se você for ler Joel, capítulo de número 2, até chegar no versículo 28, os primeiros versículos falam de uma restituição, de uma restauração, de um renovo espiritual
para depois ser derramado a presença do Espírito Santo. Jesus derramou a presença do Espírito Santo sobre a igreja, mas para derramar a presença do Espírito Santo, primeiro ele teve que renovar, restaurar, curar, comprar, lapidar e santificar a igreja. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 8 a versículo de número 13, Paulo disse que o Espírito Santo, ele é o penhor, o selo, a marca que nos identifica de que nós temos a esperança de que um dia iremos para a eternidade e que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Esse mesmo Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 12, ele disse que toda atuação, todo dinamismo, toda manifestação só pode ser operado por intermédio do Espírito Santo. Ali ele cita todos os dons do Espírito, dizendo que a igreja só pode atuar, só pode operar por intermédio da presença do Espírito Santo. E o que eu acho mais lindo é que a Bíblia diz que alguns profetas proferiram acerca da promessa do Espírito Santo. Joel, no capítulo 2, versículo 28, Ezequiel também proferiu no capítulo 36, versículo 26 e 27, Isaías no 44 e verso de número 3 também profetizou acerca do Espírito Santo. O Antigo Testamento, nós encontramos diversos versículos mostrando que ele é real e que ele viria sobre a igreja com uma função específica. Quando a Bíblia diz que João Batista, ele pregava no Jordão, em Mateus capítulo de número 3, pregando para uma multidão de pecadores e batizando para o arrependimento de pecado. João, no verso de número 11, ele pronuncia uma frase muito importante. Quando ele olha para Jesus e vê que Jesus está se aproximando do Jordão, ele diz uma afirmativa muito concreta, muito plena e muito clara, dizendo: eu vos batizo para o arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. A palavra batismo, na sua totalidade, quer dizer mergulhar, quer dizer transportar, quer dizer encharcar. João estava dizendo: eu batizo vocês o arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, ele não vai te mergulhar na água, ele vai te mergulhar no fogo. Uma das funções principais do fogo é purificar e lapidar para dar brilho. Então João estava dizendo: aquele que virá e vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo, ele vai trazer brilho, dinamismo sobre a vida daquele que receber o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo na vida do cristão não deve ser apenas algo que ele deve optar para escolher de ter ou não ter. O batismo no Espírito Santo é uma necessidade de todo aquele que serve ao Senhor. Pastor, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural posterior à conversão. Por quê? Porque só pode ser batizado com o Espírito Santo quem primeiro diz: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Algo que eu acho interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele passou 3 anos ensinando aos discípulos tudo que eles precisavam para poder executar o seu ministério. Aqueles que estavam perto dele, que foi capacitado, instruído para a pregação, eles aprenderam com o maior professor de teologia da época, aquele que era a própria palavra viva que desceu do céu, aquele que João disse: o Verbo encarnou e habitou entre nós. Eles conversaram, foram instruídos, foram discipulados por aquele que deu sabedoria
para Salomão. Porém, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dos discípulos e decide cumprir a profecia proferida por Joel, por Ezequiel, por Isaías e afirmada por João Batista. Jesus olha para os seus discípulos, ficam com eles cerca de 40 dias e 40 noites, falando tudo o que se dizia a respeito ao reino do céu. Quando nós lemos o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever este livro, e se você for ler o texto bíblico a partir do verso 1, chegando no verso 2, Lucas diz: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Mas no verso 2 ele diz pelo que poder, pelo que direção e como Jesus ensinou. Ele diz até o dia em que foi recebido em cima, depois de dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Agora escute por gentileza, Lucas está dizendo: Jesus ensinou, mas ensinou por intermédio do Espírito Santo. Jesus curou, mas curou pelo poder do Espírito Santo. Jesus deu mandamentos, mas deu mandamento por intermédio do Espírito Santo. Nós estamos falando de um só Deus atuando de três formas diferentes. Então Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai também é Deus. Logo nós entendemos quando Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 6, afirmando: há um só Deus sobre todos. A expressão de Paulo é: existe um Deus que atua na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E se você ler Atos capítulo 1, por diversas vezes você vai encontrar a palavra Espírito Santo, porque Atos é o livro da atuação do Espírito Santo. Agora pasme os senhores, na Bíblia o livro de Atos não contém a palavra amém. Por quê? Porque aquele que desceu, aquele que veio e encheu a igreja em Atos capítulo 2, não terminou ainda de operar na igreja. Ele continua renovando, ele continua curando, ele continua batizando, ele continua restituindo, ele continua levantando, ele continua erguendo, ele continua batendo. E deixa eu te dizer aqui nessa noite, tudo exatamente que acontecer aqui é obra do Espírito Santo, porque por ele, por meio dele e para ele é todas as coisas. Nós pregamos, ele cura. Nós pregamos, ele sara. Nós pregamos, ele batiza. Nós pregamos, ele levanta. Vocês louvam e ele enche da presença do Espírito Santo de Deus. Ele desceu em Atos capítulo 2 e ainda paira sobre a igreja de Cristo. Me permita eu te dizer que as maiores dificuldades hoje na atuação de poder executar a chamada na vida de alguém é a ausência que esta pessoa tem do batismo no Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo dias em que pessoas se escondem para não fazer a obra de Deus, em que se torna dificultoso o pastor encontrar alguém para trabalhar no reino de Deus, pela falta de algumas pessoas se dedicarem na busca pelo batismo no Espírito Santo. Os nossos irmãos pioneiros, quando aceitavam a Jesus, a segunda coisa que eles faziam era: agora eu quero o batismo no Espírito Santo. Os nossos antepassados, conhecidos como heróis da fé, eles aceitavam a Jesus, olhavam para o pastor e diziam: pastor, o que eu devo fazer agora? O pastor dizia: busque intensamente o batismo no Espírito Santo. Algumas coisas estão se invertendo, algumas coisas estão mudando de direção, porque tem pessoas que dizem: eu já sei pregar, eu já sei falar bonito, eu já canto com a nota tudo certinho. Você precisa do batismo no Espírito Santo, porque a obra que você está fazendo, ela tem a sua totalidade espiritual. Paulo disse que nós não lutamos contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados,
principados e potestades no mundo espiritual. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 10 e verso 4, ele disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Vou repetir: poderosa em Deus, poderosa em Deus. A expressão de Paulo é: se nós não tivermos o Espírito Santo, estamos perdidos. Mas graças a Deus que Ele está aqui nesta noite, procurando alguém para encher, procurando alguém para batizar e levantar como um grande ganhador de almas na face da terra. Quando lemos Atos capítulo 2, Jesus vai dar algumas instruções para os discípulos serem batizados com o Espírito Santo. Primeira direção, primeira instrução é quando Jesus olha para os discípulos e disse: voltem para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui nós encontramos uma perseverança envolvido com obediência. Jesus disse para eles: eu instruí, eu ensinei, eu mostrei o caminho para vocês, eu vou para o Pai, mas depois de tudo que vocês aprenderam, permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Primeira direção que Jesus nos dá é que o poder não vem da terra, o poder não vem daquela série da Netflix que você gosta de assistir, não. O poder continua vindo do alto, o poder continua vindo do alto. Jesus diz: volte para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, o que é Jerusalém? Lugar de oração. O que é Jerusalém? Lugar de comunhão. O que é Jerusalém? Lugar de intercessão. O que é Jerusalém? Lugar de jejum. O que é Jerusalém? Lugar de buscar a Deus. O que é Jerusalém? Lugar de confessar pecado. O que é Jerusalém? Lugar de conserto. O que é Jerusalém? Lugar de colocar a cara no pó. O que é Jerusalém? Lugar de dizer: eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não faço, mas tu faz. Primeiro ponto para ser revestido de poder é estar em Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Eu estou pregando aqui, mas só vai acontecer algo se Ele mandar do alto. Só vai acontecer algo se Ele mandar do alto. Pode pregar bonito, pode pular, pode fazer o que quiser, se Ele não mandar do alto, não tem nada. Mas eu quero crer, e eu creio no poder de Deus, que está vindo algo do alto aqui nessa noite. O recapatuia capapá, o lebonde cabaturia ceia, o pecantre comandura séria. O que vai vir do alto aqui nessa noite vai quebrar a tua timidez, vai quebrar a tua vergonha, vai quebrar a tua ansiedade, vai arrancar essa depressão, vai tirar essa enfermidade, vai expulsar esse demônio. O que vai vir do alto é para quem pensa nas coisas do alto. É calabaraço e decamandura séria. Só quem está ligado no alto, dá o glória a Deus bem alto, para que Ele seja glorificado. Tudo vem do alto. Paulo disse: buscai as coisas que são de cima e não da terra. Eu sei que há uma grande probabilidade de alguém entrou aqui nessa noite que olhou e disse: olha como o cantor canta bonito, olha como esse pregador prega, olha a roupa dele, olha a roupa dela, olha isso, olha aquilo. Para com isso, olha para o alto, receba do alto, abre a tua boca para receber a presença do Espírito Santo. Segunda diretriz que ele vai nos mostrar é que os discípulos estão no templo em comunhão, mas eles não estão ali perdendo tempo. A Bíblia diz que por cerca de 10 dias eles estão orando 10 dias. Imagine comigo, irmão, nós oramos um dia e achamos muito, oramos 30 minutos e dizemos: uau, orei 30 minutos. Oramos 1 hora e dizemos: estou me sentindo John Wesley. Agora escute, eles oraram 10 dias, irmão. Não foi 1, não foi 2, foram 10 dias. Mas o que eles demoraram 10 dias, orando, clamando, se humilhando, chorando, orando diante de Deus, a Bíblia diz que do céu veio de repente, para séria. O que eles demoraram 10 dias da terra, do céu veio
de repente, o que eles demoraram 10 dias, clamando, orando, chorando, Deus olhou do céu e disse: para vocês demoram 10 dias, para mim é de repente. Talvez essa tua luta, você está passando 10 anos, 20 anos, talvez você entrou aqui nessa noite, enfrentando uma luta de dias, mas os céus está me ordenando a liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O de repente de Deus vai agir na tua história. De repente Ele curou um leproso, de repente Ele curou a mulher do fluxo de sangue, de repente Ele ressuscitou mortos, de repente Ele andou sobre as águas, e o de repente dele está vindo em tua direção hoje. Ai, decabado, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, de repente essa enfermidade sai, de repente esse demônio vai embora, de repente esse gigante vai cair, de repente você vai ser batizado com o Espírito Santo, de repente você vai ser renovado, de repente você vai ser levantado, de repente Deus vai entrar dentro da tua casa, dentro da tua família. Pastor, eu estou 10 dias orando, mas de repente Ele vai operar o milagre na sua vida. Pastor, eu estou 7 quintas-feiras buscando, de repente Ele vai operar na sua vida, porque o que eu passo horas e anos buscando, de repente Deus age na minha e na sua história. Se prepare, porque de repente Ele vai pegar o teu filho e vai trazer aqui para dentro. Se prepare, porque de repente, eu estou pregando para crente aqui, irmão. De repente Ele vai mudar o quadro da sua história. Se prepare, porque tem gente que aqui em cima, no de repente Deus vai virar o negócio e vai mostrar que Ele pega da lama e coloca entre os príncipes. De repente o arrebatamento vai acontecer. De repente. Ontem você estava na sarjeta, mas o de repente de Deus te colocou entre os príncipes, e o de repente dele está dizendo: é hora de subir mais um estágio, é hora de subir mais um degrau. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus vai dizer para eles que acontece num de repente, mas também a Bíblia diz que quando veio do céu, Ele veio como um som. Porque talvez você não saiba, mas o céu ama som. O céu ama barulho. Pastor, que negócio é esse? É por isso que o céu gosta de crente pentecostal. O céu ama barulho. Ah, pastor, não creio, eu vou te dar prova. Ah, meu irmão, quando Jesus veio na terra, os anjos desceram e fizeram barulho e disseram: Hosana, Hosana nas alturas. Quando Ele subiu para o céu, os anjos desceram e também fizeram barulho. Quando Ele estava na cruz, os céus também fez barulho, trovões, escureceu a terra, as pedras se fenderam, porque Deus gosta de barulho. Pastor, não me convenceu. Lá no céu tem 24 anciãos o dia inteiro clamando e dizendo: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Pastor, não me convenceu. Isaías capítulo 6 diz que lá no céu existem serafins adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Pastor, não quero fazer barulho. Então se prepare para perder para as pedras, porque a Bíblia diz que se você não adorar, as pedras clamarão no teu lugar. Mas Ele não fica sem adoração. Oh, o céu gosta de barulho. E veio como de um som de um vento veemente impetuoso. A palavra veemente no seu original quer dizer um vento muito forte, impetuoso, um vento com violência. Você já viu um vento forte? Você já viu um vento com violência? A árvore não fica na frente dele, paredes não ficam na frente dele, navios não ficam na frente dele. Quando o Espírito, ele vem descendo para encher a igreja, ele vem como um vento veemente impetuoso. Toda barreira que tinha começou a cair por terra. Toda barreira que tinha começou a ser destruído. Eu sei que o diabo não quer que isso aconteça aqui nessa noite, mas as barreiras vão cair por
terra, porque o vento que vem é um vento muito forte, é um vento muito poderoso, e ai daqueles que se levantam contra o vento do Espírito Santo. A barreira da incredulidade vai cair, a barreira da incredulidade vai ser destruída, a barreira que impede você de ser cheio do Espírito Santo vai cair por terra. E a Bíblia diz que quando esse vento veemente veio, ele veio e encheu toda a casa. Repare que a expressão de encher não é apenas sobre um crente na unidade. A expressão de encher aqui é: e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora escute: nos 4 cantos do cenáculo tinha glória, tinha poder, tinha unção, tinha presença do Espírito Santo. Conjecture comigo agora uma casa totalmente cheia, e quem está dentro foram cheios. Quem estava dentro sentiu. Quem estava dentro foi batizado com o Espírito Santo. E me permita eu te dizer, meu irmão, quando ele vem, ele não quer saber se você está bem arrumadinho, se você está feinho, se você é rico, se você é pobre, se você tem um português dentro do vernáculo, ou fala tudo errado igual eu. Não, quando o Espírito Santo vem, ele vem para te encher na sua totalidade. Ele não olha quantos anos você tem, repara, porque Joel profetizou dizendo: os velhos, repara, séria, quando ele virá, vai fazer com que os velhos tenham sonho e os jovens terão visões. Se prepare para ter visão, meu irmão. Pastor, eu não creio, eu creio mesmo assim. Se prepare para ver o que ninguém vê, sentir o que ninguém sente. Ele veio e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que depois que a casa foi cheia, começou uma dimensão espiritual. Isso aqui quase aconteceu domingo, do encerramento dos adolescentes. Se fosse até meia-noite, ia sair coisa aqui que tinha crente, que mesmo crente não ia acreditar, porque o que Deus ia fazer naquele dia aqui, o horário não nos permitiu. Mas eu estou orando para Jesus pegar esses crentes que ficam olhando para o relógio, queimar o relógio deles e encher pela presença do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus está sobre esta igreja. E a Bíblia diz que quando ele veio, está escrito: e foram vistas por eles línguas. Irmão, você já participou de um culto em que um crente olhou e disse assim: eu estou vendo um anjo aqui na igreja? O outro, eu já participei. O outro olhou e disse assim: eu estou vendo uma bola de fogo aqui na igreja. Aí quando você menos que parou, uma criança começou a pular e disse: eu estou vendo um varão de branco marchando dentro da igreja. Aí quando você pensou que parou, uma irmãzinha vem profetizando, sobe no altar e diz: tem brasas de fogo aqui, tem brasas de fogo aqui, tem alabando que bibaraçúria. Eu tenho saudade dos tempos que subiam os montes e víamos as pedras e faísca. Eu tenho saudade do tempo que subia os montes e as folhas pareciam pétalas de fogo estremecendo sobre o ambiente. Mas eu vou profetizar aqui de olhos abertos, na direção do Espírito Santo. O que Deus vai fazer nesse lugar vai ser visto nos 4 cantos da terra, porque Deus não faz nada para ficar escondido. Eles viram línguas repartidas como de fogo, e a Bíblia diz: as quais pousaram sobre cada um. Ninguém ficou de fora, todos foram cheios do Espírito Santo. E parece que eu vejo o Espírito Santo repousando aqui sobre a vida de alguém, dizendo: te prepare, você vai ser usado de uma maneira que você nunca foi. Se prepare para voltar em outras línguas. Irmão, tem gente que não fala mais em línguas com vergonha. Que batismo você recebeu? Tem gente que não fala mais em língua com medo de borrar a maquiagem. Que batismo que você recebeu? Tem gente que não marcha mais do poder porque diz: vão me criticar que eu
pulo, eu rodo. Se Deus mandar eu correr, eu corro. Se Deus mandar eu pular, eu pulo. Porque o batismo que eu recebi, Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3: quem é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Se Ele mandar correr, eu corro. Se Ele mandar pular, eu pulo. Se Ele mandar profetizar, eu profetizo. Porque é Ele que tem poder sobre a minha vida. Agora, pastor, eu entendi que Ele veio e veio de modo notório. Mas qual é a função do Espírito Santo? Te capacitar para a atuação no reino de Deus. Quer ver o departamento que você lidera crescer de uma maneira sobrenatural? Deixa o Espírito Santo te tomar e te encher. Quer ver a igreja que você pastoreia deixar a gente assim dizendo: não tem explicação esse negócio, não tem mesmo. Porque quando você diz para o Espírito, toma a direção, ele faz coisas que homem nenhum pode fazer. Você quer ver a tua casa mudar totalmente? Deixe o Espírito Santo te encher. Eu lembro de uma história que eu ouvi de um rapaz que pregava no bairro da sua cidade. E um dia ele foi na casa de um homem que não gostava de crente, mas o jovem estava cheio do Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo tinha medo daquele homem, porque ele gostava de bater em crente, expulsar crente. Só que um dia ele encontrou um crente cheio do Espírito Santo, e o jovem foi pregar na casa dele. De repente uma menina abriu a porta, e quando a menina abriu a porta, o pai estava lá na cozinha, pegou uma madeira, um porrete e disse: eu vou quebrar esse crente hoje. Quando ele foi na porta para quebrar aquele jovem cheio do Espírito Santo com aquela madeira, a criança olhou para o jovem e disse: pode entrar, a casa é sua. O homem veio com aquele porrete, soltou o porrete no chão, começou a chorar, e o jovem disse: não estou entendendo o que aconteceu. O homem disse: eu saí lá de dentro para te quebrar, mas a minha filha, que era muda, começou a falar. A minha laia, a sua decalabara séria. Quem quer receber essa presença? Quem alabando que bindaia? Quem quer receber essa alabonde rabacé? Ou se coloque de pé, rebon que das, ou decalai o sui de racia, ou rebonde calabonde que me dará sui de pai, epitou de bonde fore cande bonde saia, abantu que bonde camandure que minascia, ou lebonde calabrande rabassúria. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 5. Paulo disse: e há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora escute: o Espírito só vai encher aqui quem quer ser útil. Quem não quer ser útil, o Espírito não vai encher, porque ele não enche crente para ficar parado, ele não enche crente para ficar de braço cruzado. Ele alabando reminácia. Paulo disse: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito, diga pelo Espírito. Ele diz: é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, diga mesmo Espírito. Aí ele diz a palavra de ciência, ele diz: e outro pelo mesmo Espírito a fé, e o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e o outro a operação de maravilhas, e o outro a de profecia, e o outro dom de discernir espírito, e o outro variedade de línguas, e o outro interpretação de línguas. Mas um só, e é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente, diga particularmente. Deixa a bateria, vem cá, chabaracé. Suas mãos assim. Sarababaraçui de galabás. O diabo, cabaracé, projetou e arquitetou te paraste, canabás. Mas Jesus de Barra Súria me disse que te encheu, te incendiou como uma tocha dentro da tua casa. E o Senhor me diz agora: diga para ele que o que vai transformar tudo é a minha unção.
eu não chamei ele, Rabassúria, Abandoquenécia, para estar parado, quieto, porque eu coloquei fogo sobre a vida dele. E Deus está me dizendo que o fogo que ele derramou sobre a tua vida vai expulsar serpentes, escorpiões, gafanhotos. A simbologia Deus me dá. E ele diz que a serpente que estava atuando para tentar te neutralizar é serpente traiçoeira de traição. Ela vai a sua derrácia, a baboca de Rabassúria. E o Senhor está me dizendo: escorpiões que tramavam para neutralizar os teus pés estão sendo queimados aqui agora, porque eu te tomo com unção nessa noite. Incendeie agora o teu interior e a tua vida. Alabanduia séria. E eu te digo: não retenhas o que eu coloquei dentro de ti. Não te falei eu, Rabaiassúria, naquela quarta-feira, Abaraçuidebácia, 8h58, eu falei contigo, Decondebaraçúria, naquele lugar, e disse que levantaria os teus pés sobre a terra e te usaria com autoridade e na virtude do meu poder. Sou eu homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa? Falo contigo nessa noite e te digo: não te preocupas com nada, apenas esteja incendiado na minha presença, que o meu fogo opera. Cabaralha soebas, ibidarabara suiebas.